Como eu falei, eu estou muito empolgado com esse ano que nós temos pela frente e para continuar falando a respeito do tema que nós estamos falando nesse mês de janeiro, essa série que se chama Por que fazemos o que fazemos? Por que fazemos o que fazemos? É uma pergunta que às vezes nós mesmos nos fazemos, não é? Porque a gente está acostumado com a vida da igreja, aqueles que já estão há mais tempo na igreja, e a gente sabe que existem alguns protocolos, existem algumas regras, existem algumas coisas que a gente vai fazendo e vai repetindo e sempre observamos, não é? O culto é uma delas, a oração é uma delas, a pregação da palavra é outra, não é? O louvor é outra, a oferta é outra, não é? O serviço é outra, e a gente vai às vezes se acostumando com os processos e a gente acaba simplesmente repetindo aquilo que sempre foi feito, sem o entendimento do porquê nós estamos fazendo, não é? Romanos 12, ele nos ensina um princípio muito interessante a respeito de como deve ser o nosso culto. Romanos 12 fala que nós temos que, não é, apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o nosso culto racional. A gente apresenta o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o nosso culto racional. Um culto racional é um culto que tem entendimento, é um culto que tem compreensão. Então a gente precisa entender o que fazemos, não é? Para fazermos da maneira certa e com a motivação correta. Primeiro domingo desse ano, nós falamos sobre o porquê nós pregamos. No segundo domingo, que foi o domingo passado, nós falamos do porquê adoramos aqui no culto de forma coletiva e pública. E hoje eu gostaria de falar sobre o porquê servimos. Por que servimos? Não é? Você ouve na igreja falar sobre serviço, você ouve na igreja falar sobre ministérios, você ouve na igreja falar sobre departamentos, você ouve na igreja falar sobre, não é, o grupo de louvor, o grupo de intercessão, o grupo da mídia, não é, o ministério de welcome, de bem-vindos, né, os voluntários. Mas o que é isso e por que nós fazemos isso? E para iniciar eu gostaria de ler um versículo que eu acredito que muitos conheçam, está lá em Efésios, capítulo 2, verso 10. Efésios 2, verso 10, depois de Paulo explicar que nós somos salvos não pelas obras, mas pela graça, através da fé, ele vai dizer o seguinte: porque somos criação de Deus, criados em Jesus Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Porque fomos feitos por Deus, criados em Jesus Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Se você puder, feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Paizinho, nós pedimos que o Senhor fale conosco nessa manhã e que o Senhor nos ajude a compreender o porquê fazemos o que fazemos, o porquê servimos, e nos ajude a desvendar, Deus, os propósitos que existem por trás desse ato cristão tão maravilhoso, esse ato de fé, Deus, que nos abençoa tanto e que abençoa tanto as outras pessoas e a tua igreja. Nós oramos pedindo a ajuda do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. E para nós começarmos a entender e descobrir os propósitos por trás desse ato de fé, o ato de serviço, nós temos que olhar para Jesus Cristo. Nós temos que olhar para o autor e o consumador da nossa fé. Nós temos que olhar para aquele que veio para a terra não para ser servido, mas para servir, para dar sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45 vai falar justamente isso, porque nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Jesus, ele veio para servir. Apesar de ser Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ele se esvaziou de si mesmo e em humildade ele se humilhou e ele tomou a forma de servo e ele foi para a cruz do Calvário morrer para perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. Quando os seus discípulos tiveram a tentação de buscar, em vez do anonimato, a fama, em vez
de buscar ser parte de um corpo, eles quiseram ter a primazia sobre esse corpo, e eles quiseram ser mais importantes do que aquilo que eles eram. Jesus falou que eles não deveriam fazer daquele jeito, mas se eles tivessem a ambição de serem servidos, eles deveriam rever os seus conceitos e optar por servir a todos e ser servos dos outros. Jesus, inclusive, ele pega e convida os seus discípulos para uma refeição, e antes da refeição, ele coloca uma roupa mais simples, ele pega uma toalha, ele pega uma bacia, ele enche essa bacia com água, ele coloca diante dos discípulos e ele lava os pés de um discípulo por vez, para mostrar que o serviço ele deveria ser uma parte importante da vida cristã, e nós deveríamos fazer assim com as outras pessoas também. Jesus disse: vocês são meus amigos, vocês são meus discípulos, vocês são meus servos, eu sou mestre de vocês. Mas se o mestre de vocês está se esvaziando dele mesmo e servindo vocês, vocês precisam também entender que aquele que deseja fazer a obra cristã do jeito de Deus deve ser servo, em primeiro lugar. Existe uma frase bastante interessante que diz que aquele que não serve para servir, não serve para mais coisa alguma. Se a gente não serve para servir, nós não servimos para mais nada. É um ministério que deve acontecer diariamente na nossa vida, olharmos para o outro e entendermos que nós precisamos fazer algo para ajudar as outras pessoas. Cristianismo não é a respeito de nós mesmos, é a respeito de Deus e do seu povo. Tanto é que o maior e o mais importante mandamento é: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nós precisamos, então, observar isso. E para ajudar na compreensão, nós vamos usar a palavra servo como um acrônimo. O que é um acrônimo? É uma palavra que é formada, não é? Quando nós juntamos a primeira letra dela para começar a explicar alguns conceitos. E nós vamos usar a palavra servo como um acrônimo para explicar o porquê nós servimos. E nós servimos, em primeiro lugar, para socorrer os aflitos. Olha lá, servo. E em primeiro lugar nós pegamos a letra S e nós vamos descobrir que nós servimos para socorrer os aflitos. 1 João 3,16 vai dizer o seguinte: quem tiver bens neste mundo, vendo o seu irmão com necessidade e fechar-lhe o coração, como estará nele o amor de Deus? Se eu tiver bens, se eu tiver condições, se eu tiver, finanças, se eu tiver dinheiro, se eu tiver algo que eu possa usar para compartilhar e abençoar, eu tenho que usar esse recurso para realmente compartilhar e ajudar. Porque o texto ele é muito claro: quem tiver bens nesse mundo e vendo o seu irmão em necessidade e fechar-lhe o coração, como estará nele o amor de Deus? O Senhor ele tem olhado para cada um de nós, e como a pastora Isabela falou no início aqui, Ele tem nos abençoado. O Senhor tem nos dado mais até mesmo do que nós necessitamos. O Senhor tem nos dado com abundância, um pouco mais para uns, um pouco menos para outros, mas ninguém aqui está passando necessidade, eu tenho certeza disso. Nós talvez não temos tido condição de guardar o quanto guardávamos no passado, não temos tido uma condição tão fácil como tínhamos no passado, porque o mundo ele todo está de um jeito mais complicado, não é? Inflação para todo lado, aumento de preços, meus salários não conseguem acompanhar a alta dos preços, não é? Nós temos visto dificuldades, mas nós todos temos tido uma vida que nos proporciona ajudar as outras pessoas. E se você não concorda comigo, pare para pensar. Geralmente as pessoas mais generosas que existem não são aquelas que têm com abundância e que têm com sobra. São as pessoas que passam necessidade. Você já viu aqueles vídeos no YouTube que quando um mendigo recebe algum presente, algum dinheiro, alguma doação, ele não guarda lá para ele, ele vai e ele abençoa os outros que estão na mesma situação dele? Esse entendimento é que nós temos que ter, de repartir o nosso pão. Eclesiastes vai dizer que nós precisamos jogar o nosso pão sobre as águas.
e depois de muitos dias nós vamos achá-lo. Reparte com 7 e ainda com 8, porque você não sabe a calamidade que vai vir sobre a terra. Quando nós seguramos para nós, é para nossa perda, mas quando nós abençoamos os outros, o Senhor vai abençoar essas pessoas através de nós, e certamente vai nos abençoar por causa do nosso ato de generosidade. Então, em primeiro lugar, nós servimos para socorrer os aflitos. E esse versículo, ele nos desafia muito, porque ele nos faz abrir mão do que é nosso para dar àquele que não tem. Ele nos faz deixar de olhar para nós mesmos, para olhar para o próximo, para o outro, para aquele que precisa. Não basta nós sentirmos somente pena, dó, compaixão, e a gente fala, coitadinha daquela pessoa, coitadinho daquela pessoa, olha o que a pessoa está passando, tão aflito. A gente precisa se mexer. Nós passamos os vídeos aqui de África, não é para comover vocês, é para mostrar a realidade, não é, do mundo, aí afora. Nós passamos, não é, pessoas muitas vezes não têm nada, mas que estão acreditando em Deus, no Deus que supre, no Jeová Jiré, que nós cantamos hoje, no Deus que não vai deixar faltar nada, no Deus que vai prosperar a nossa vida e também a vida delas. Mas nós temos que ser canal. Quando a gente ora e a gente lê na Bíblia dizendo que Deus vai abrir as janelas do céu e vai derramar bênçãos sem medida, Ele pode fazer isso de forma literal. Pode chover até mesmo recurso e dinheiro em cima de nós. Mas, geralmente, a regra não é essa. Essa é a exceção. A regra é, Ele vai usar alguém para abençoar um outro alguém. Ele vai usar um canal humano para fazer com que o recurso e a bênção chegue na vida da pessoa, e até mesmo um milagre. Muitas vezes, nós fomos alvo desse amor e alvo desse milagre. Só que a maioria das vezes, Deus quer usar a gente para produzir esse milagre, através daquilo que a gente tem, seja muito ou seja pouco. Amém? Porque se você tem algo, você consegue compartilhar. Jesus disse, aquele que der, nem que seja um copo de água fria, a quem está necessitado, já tem galardão lá no céu. Jesus não está pedindo para você dar uma tonelada de dinheiro, um caminhão de dinheiro. Jesus não está dizendo para você dar uma oferta astronômica. Ele está dizendo que se ao menos você der um copo de água fria, que às vezes você consegue tirar lá da torneira da sua casa, você já está abençoando uma pessoa e você já está garantindo um galardão lá no céu. Amém? Então, quando nós servimos os aflitos, nós estamos espelhando o amor sacrificial de Jesus, que deu a sua vida por nós e por eles. Amém? Então, em primeiro lugar, a palavra servo nos ajuda a entender que nós servimos para socorrer os aflitos. Amém? O segundo ponto, a palavra servo nos ajuda a entender que nós servimos para edificar a igreja. Nós servimos para edificar a igreja. Romanos 15, do 1 e 2 vai dizer, nós, pois, que somos fortes, devemos suportar os fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós agrade ao seu próximo para o bem dele, levando-o à edificação. Cada um agrade ao seu próximo, levando-o à edificação. Quando eu ajudo o meu próximo a crescer, a amadurecer, a entender, a compreender, a ser mais cristão, a ser mais espiritual, a ser mais próximo de Deus, a ser mais íntimo de Deus, eu estou levando à edificação. Edificação é uma construção. Eu estou ajudando na construção daquela pessoa, na construção da índole, do caráter, na construção da espiritualidade dela, na construção daquilo que Deus espera que ela venha a se tornar. Paulo diz que nós somos edifício de Deus, só que o edifício começa pelo fundamento. Então eu tenho que olhar para o outro e eu tenho que me importar a ponto de estender a mão e falar assim, meu amigo, vamos crescer junto. Se eu sei mais a Bíblia, nós vamos aqui estudar a Bíblia junto para você também chegar nesse nível de conhecimento. Se eu consigo orar mais do que você, mais tempo do que você, com mais profundidade do que você, me acompanhe nessa jornada, seja meu discípulo, porque eu vou levar você também a esse nível de profundidade, compartilhando com você aquilo que o Espírito Santo tem compartilhado comigo. Jesus disse, vão por todo mundo e façam discípulos, ensinando-os tudo aquilo que eu mesmo tenho vos ensinado. Nós aprendemos do Senhor e nós compartilhamos com os outros para edificar essas pessoas, amém? E edificando os membros da igreja, a igreja vai sendo edificada. Se eu consigo edificar um membro, você edifica outro membro,
outra pessoa edifica outro membro, o todo está sendo construído, a igreja vai sendo fortalecida e estará sendo certamente edificada. Então, quando nós servimos uns aos outros, nós contribuímos para o crescimento e para a vitalidade da igreja. Não adianta crescer sem vitalidade, não adianta crescer sem bases, não adianta crescer por crescer, porque se nós crescermos sem base, sem força, sem vitalidade, o primeiro vento vai nos derrubar, a primeira dificuldade vai nos deitar ao chão, a primeira situação menos boa, não é? Vai acabar com tudo e as ovelhas vão ser dispersas e a obra ela vai se acabar. Mas quando a gente serve, olhando para os outros, entendendo que é isso que Deus quer que a gente faça, certamente maturidade existirá no meio da igreja. E o diabo vai perdendo força quando ele tenta lutar contra nós. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor, mas elas não prevalecem quando a igreja ela é forte, quando a igreja é convicta, quando a igreja tem o Espírito Santo, quando a igreja tem base bíblica, quando a igreja ela é espiritualmente madura, quando não há quesilhas entre os irmãos, quando não é briguinhas contra os irmãos, quando não há partidarismo entre os grupinhos da igreja, vanglória, vaidade. Desse jeito a igreja vai crescendo madura e ela vai sendo edificada e nós vamos fortalecendo os irmãos e consequentemente fortalecendo a nossa comunidade de fé. Amém? Fortalecendo a nossa comunidade de fé. Então, nós socorremos os aflitos, nós edificamos a igreja. E em terceiro lugar, a palavra servo nos ajuda a entender que nós servimos para restaurar relacionamentos. Através do meu serviço para Deus, do seu serviço para Deus, relacionamentos são restaurados, relacionamentos interpessoais, relacionamentos familiares, relacionamento vertical entre pessoas e Deus, relacionamentos que estavam rompidos e até mesmo inexistentes, passam a ser existentes e passam a ser relacionamentos reais, verdadeiros e saudáveis. Quando eu sirvo, quando você serve, quando nós juntos fazemos aquilo que precisamos fazer, pessoas começam a ter vida com outras pessoas, pessoas começam a ter amizade com outras pessoas, pessoas começam a ter até mesmo outras pessoas como parte da sua família verdadeira, porque tem amigo, a Bíblia diz, que é mais chegado do que irmão, não é mesmo? A igreja, ela é magnífica, ela é especial, tem pessoas aqui dentro que são tão chegadas quanto os meus próprios familiares, que são tão parte da minha família como os meus próprios irmãos e os meus próprios pais. E é para isso que nós existimos. Porque quando nós temos esse nível de intimidade e relacionamento uns com os outros, existe accountability, existe cobrança, existe prestação de contas, existe honestidade, existe integridade, existe até mesmo, exortação, admoestação, como a palavra fala. Quando a gente senta e fala assim, olha, eu tenho notado isso, certas palavras, certos comportamentos, talvez isso não condiz muito, e a gente consegue, crescer juntos, e nós vamos nos ajudando a ter relacionamentos saudáveis. Quantas famílias destruídas, e a pessoa se entregou a Jesus, veio para a igreja, começou a receber a ajuda dos outros, pessoas serviram a essa vida, essa pessoa serviu outros através também do serviço cristão, a família começou a vir, o marido veio, a mulher veio, os filhos vieram, o avô veio, a avó veio, o tio veio, a família foi restaurada. Nós temos exemplos aqui de famílias restauradas, estava tudo perdido, estava tudo destruído, estava tudo muito ruim e agora está tudo muito bom, ou está a caminho de se transformar em uma coisa boa. Se você tiver coragem e você passou por isso, levanta a mão, levanta a mão. Os corajosos aí, que estava tudo destruído e tem coragem de admitir, estava tudo destruído, não é? E agora está tudo bom, ou está tudo indo a caminho de ficar bom, porque Jesus entrou, porque houve pessoas que se importaram, pessoas que amaram, pessoas que oraram, pessoas que intercederam, pessoas que estenderam a mão, e através do serviço cristão, as famílias foram amadas, os relacionamentos começaram a ser restaurados.
Tem gente que entra aqui com um casamento destruído. Eu não estou dizendo aqui só, gente, estou dizendo nas igrejas de Deus, de Cristo, espalhadas pelo mundo em geral. Igrejas saudáveis, bíblicas, em que pessoas entendem o porquê do serviço, casamentos são restaurados. Porque há acompanhamento, há aconselhamento, há intercessão. Relações entre pais e filhos restauradas. Relações entre pessoas e Deus restauradas, porque tem muita gente desviada. Tem muita gente que um dia abandonou a igreja e agora está lá fora. Precisa ser restaurado, precisa ter esse relacionamento com Deus restaurado. Pessoa que não quer saber mais de igreja, não quer saber mais de cristianismo, mas através do serviço, porque alguém se importou, essa pessoa começou a fazer de novo aquilo que ela costumava fazer. Ela voltou ao primeiro amor. Ela recomeçou a construir uma história ao lado do Senhor. Isso é tremendo. Por isso que todo culto, praticamente todo, no final da pregação, nós fazemos 3 apelos. O primeiro é, você quer aceitar Jesus se você nunca aceitou? O segundo é, você já aceitou, mas está desviado, quer retornar? E o terceiro é, você já aceitou Jesus, mas ainda não se batizou, quer batizar? Por quê? Porque a gente entende que é um serviço que estamos prestando para que a pessoa também possa cumprir o papel dela e estar com o Senhor, ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Colossenses 3,13 vai dizer, suportem uns aos outros e perdoem uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Porque nós estamos aqui para restaurar relacionamentos. E restaurar relacionamentos passa por liberar e receber perdão. Eu preciso perdoar. Eu preciso buscar o perdão. Eu preciso liberar o perdão para quem me magoou, para quem me entristeceu, para quem me traiu. Mas eu também preciso, procurar o perdão daqueles que eu traí, daqueles que eu magoei, daqueles que eu defraudei, daqueles que eu prejudiquei. Porque às vezes nós achamos que é só o outro que nos deve. Mas o que a Bíblia diz é que muitas vezes nós somos aqueles que são os devedores. E Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, e Ele diz, para nós orarmos pedindo que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, da mesma forma que o Senhor nos perdoou. Então você já recebeu o perdão de Deus, você deve então liberar o perdão para aquelas pessoas que fizeram mal para você. Porque se for comparar, por pior que tenha sido aquilo que a pessoa fez para você, e eu não estou diminuindo a sua dor, aquilo que nós fizemos para Deus foi muito pior. A Bíblia diz que nós éramos escravos do pecado, que nós vivíamos nas trevas, que nós éramos inimigos de Deus, separados dele, que nós nascemos pecador, que nós servíamos ao diabo, mas agora nós somos perdoados e restaurados por Deus. Então nós recebemos o maior dos perdões. Nós temos que ter um entendimento de que, mesmo que seja difícil de encarar a situação que fizeram para ou contra nós, a gente precisa dar um passo. A Bíblia também vai dizer que nós consolamos os outros com o mesmo tipo e o mesmo nível de consolação que nós recebemos do Senhor. Nós consolamos os outros, ou esse é o nosso papel e o nosso serviço, de consolar os outros, no mesmo nível de consolação que nós recebemos do Senhor. Amém? Então a palavra servo nos ajuda a entender, nós servimos para socorrer os aflitos, servimos para edificar a igreja, servimos para restaurar relacionamentos e servimos para valorizar pessoas. Valorizar pessoas. Quem aqui já sofreu bullying? Só nós 3, viu? O resto tudo tá bem. Os jovens aí devem receber bullying todo dia. Eu lembro quando eu andava na escola, eu lembro quando eu cheguei em Portugal como um brasileiro, eu lembro quando eu cheguei aqui em Jersey, Você lembra quando você chegou no seu primeiro emprego, quando você chegou na roda de pessoas que você ainda não conhecia, depois talvez até se tornaram seus amigos. Todos nós já fomos, em algum nível ou outro, alvos, ou vítimas de bullying. Na igreja não pode haver bullying. No cristianismo não pode haver bullying. Nós existimos para valorizar pessoas. Jesus valorizou as pessoas. Na cruz do Calvário, Ele olhou e falou assim, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Até ali Ele estava valorizando pessoas. Em todo momento Ele valorizava as pessoas, valorizando as dores, valorizando as dificuldades, valorizando aquilo que é
que é tão comum na humanidade, que são as nossas mazelas, não é? Que são os nossos machucados, que são as dificuldades da vida. Jesus, ele nunca ele desprezou uma pessoa. Ele sempre valorizou essas pessoas. A Bíblia fala que Jesus, ele não pisa a cana quebrada, ele não apaga o morrão que fumega. Jesus, ele não espezinha ninguém, ele valoriza. Aquela mulher sentou aos seus pés e começou a chorar, e começou a ungí-lo, e começou a secar os seus pés com o cabelo. Ele parou para ouvi-la, ele parou para ministrar na vida dela. A mulher do fluxo de sangue atrapalhou uma ida de Jesus para curar uma criança, e ele parou para ouvi-la. Ele sentiu que dele saiu o poder, e ele falou: espera aí, que tem alguma coisa especial nessa mulher, a fé dela salvou ela. Ele parava para as pessoas, ele dava tempo para as pessoas, ele não desprezava as pessoas, ele valorizava as pessoas. Toda vez que a gente vai para Jesus, quando a gente está mal, e a gente, depois de um tempo na presença dele, sai bem, é porque ele nos valorizou. É porque ele parou tudo que ele estava fazendo e olhou para nós, ele estendeu a mão para nós. Pedro sai do barco, cheio de coragem, cheio de fé, e ele caminha sobre as águas. Mas de repente ele olha para a tempestade, ele olha para o mar, que estava bravio, violento, e ele começa a afundar, e ele fala: Senhor, ajuda-me. O que Jesus fez? Estendeu a mão para ele, valorizando Pedro. Depois ele ensina: homem de pequena fé, porque até mesmo nos puxões de orelha que Deus nos dá, que Jesus nos dá, é porque ele nos valoriza, e ele considera cada um de nós especial, que foi chamado para fazer a sua obra, mas principalmente foi chamado para ser um filho de Deus por causa da obra de Jesus na cruz. Eu tinha um treinador que costumava dizer o seguinte: você tem que ficar preocupado quando eu não falo mais com você, porque quando eu não falo mais com você, você está fora das minhas contas, eu não conto com você para mais nada. Agora, quando eu pego no seu pé, quando eu puxo por você, quando eu insisto com você, quando eu repreendo você, quando eu até mesmo fico bravo com você, é porque eu me importo com você, eu conto contigo, porque eu acho que você é importante para essa equipe. Eu estou te valorizando. Então não são somente nos elogios que nós nos sentimos valorizados, até mesmo quando alguém está puxando por nós, para que a gente suba de nível, é quando nós temos que também nos sentir valorizados, apesar de às vezes a gente não gostar. Então nós somos chamados para valorizar pessoas, não é? O reconhecimento do valor que cada um tem precisa acontecer. Um por favor precisa existir, um muito obrigado precisa existir. Um como é que você está hoje precisa existir. Uma mensagem, uma ligação precisa existir. Um bom dia precisa existir. Nós temos que valorizar pessoas. E a gente tem que entender o nível de maturidade de cada uma. Nem todas estão no mesmo nível de maturidade. E nem todas foram chamadas para fazer a mesma coisa. Quando a Bíblia fala a respeito do corpo, ela fala dos membros, ela fala, o pé não pode dizer para a mão: não preciso de você. O olho não pode dizer para o dedo do pé: eu não preciso de você. Nós somos parte uns dos outros e precisamos nos valorizar. Filipenses 2:3: nada façais por ambição egoísta ou por vaidade, mas por humildade, tendo cada um em conta os outros superiores a si mesmo. Isso é valorizar pessoas. É achar que o outro é superior a mim mesmo, que eu posso aprender com ele, que eu posso interagir com ele, que eu tenho que respeitar ele. Quando nós servimos aos outros, nós estamos declarando o valor e a importância dessas pessoas. Quando eu sirvo outros, eu declaro: você é importante para Deus, portanto, você é importante para mim. Se você é importante para Deus, você é importante para mim. Foi o que Jesus fez quando ele pegou a toalha, vestiu roupa simples, pegou uma bacia, encheu de água e foi lavar os pés dos discípulos um por um. Ele estava dizendo: você é importante para mim. Você é importante para mim. Tanto é que Pedro falou assim: ah, não, Senhor, de modo algum, você é o mestre e eu sou o servo, de modo algum. Jesus falou assim: se você não deixar eu lavar o seu pé, você não é digno de mim. Eu preciso fazer isso, porque eu estou mostrando o que é ser uma pessoa humilde, que veio para servir e não para ser servida. E o Pedro, todo empolgado, falou: então me dá um banho logo, me lava todo. Jesus fala: não precisa, né? Basta lavar o pé, tá bom, também não exagera, né, Pedro? Não empolga tanto aí. Amém? O que nós aprendemos aí com a palavra servo?
que nós servimos para socorrer aflitos, servimos para edificar a igreja, servimos para restaurar relacionamentos, nós servimos para valorizar pessoas, e, em último lugar, nós servimos para obedecer a Deus. Eu sirvo porque eu estou obedecendo uma ordem, um comando do Senhor. Você serve para socorrer aflitos, você serve para edificar a igreja, você serve para restaurar relacionamentos, você serve para valorizar pessoas, mas você também serve porque você quer ser obediente a Deus, amém? Então, uma pessoa que está na igreja, que não serve em nenhum ministério, em nenhum departamento, que não ajuda ninguém, que está simplesmente ocupando espaço na igreja, sentado no seu banquinho, ela não está obedecendo a Deus. Olha só o que diz João 3,14: se eu, Senhor e Mestre de vocês, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Jesus está falando, eu já dei o exemplo, agora vocês vão e façam, obedeçam. Porque se você não fizer, você não estará obedecendo. E aí a gente cai numa situação bastante complicada aqui, porque tem um texto da Bíblia que Jesus está explicando que no final dos tempos, muitos chegarão para ele e falarão, Senhor, nós profetizamos em teu nome. Senhor, nós expulsamos demônio em teu nome. Senhor, nós fizemos isso e fizemos aquilo, fizemos e acontecemos. E Jesus fala, olha, para trás de mim eu não conheço vocês. Vocês fizeram com uma intenção totalmente errada e egoísta. E muitos que me chamaram Senhor, Senhor, não tinham realmente a mim como o Senhor. Vocês fizeram porque vocês queriam algum tipo de benefício. Às vezes o Senhor somos nós mesmos, e nós, através do nosso ativismo cristão e da atividade religiosa, parece que nós estamos fazendo para o Senhor, mas a gente fala Senhor, Senhor, e falamos para nós próprios. Não deve ser assim. Quando eu obedeço, eu tenho realmente um Senhor, e esse Senhor chama-se Jesus Cristo, amém? Ele morreu para ser Senhor, tanto de vivos quanto de mortos, e eu preciso entender que Ele é o mestre, e eu sou o servo. Mas Ele diz aqui, sendo eu Senhor e mestre, lavei os pés das pessoas. Então, vocês devem fazer o mesmo. Isso é serviço com obediência, amém? Para nós finalizarmos, precisamos colocar isso em prática, não é mesmo? Como é que nós colocamos em prática isso? Nós temos que colocar em prática o nosso serviço, entendendo que ele é um serviço sacrificial. Às vezes nós não vamos estar com vontade, mas nós vamos fazer. Às vezes não nos apetece, mas é preciso ser feito. Às vezes nós temos que arranjar tempo para fazê-lo. Às vezes vai mexer no nosso bolso. Às vezes vai ser uma coisa que nós vamos precisar adaptar muitas coisas na nossa vida para poder produzir esse serviço, porque ele é um serviço sacrificial. Jesus deu a vida por nós e Ele nos diz que nós temos que dar a vida pelos nossos irmãos. Isso é sacrifício ou não é? O texto está lá em 1 João 3,16. Eu dei a vida por vocês, agora vocês dão a vida pelos vossos irmãos. Isso é sacrifício, não é? Que envolve a gente se esvaziar de nós mesmos e até mesmo estarmos aí dispostos a dar a vida pelas outras pessoas. O nosso serviço deve ser como? Deve ser um serviço empático, deve haver empatia. A empatia é eu me colocar no lugar do outro. Porque às vezes está tudo bem na minha vida e eu não consigo sentir a dor de quem está sentindo dor. Às vezes está tudo bem na minha vida e eu não consigo sentir a necessidade de quem está passando necessidade. Às vezes está tudo bem na minha vida e eu não consigo ver aquilo que o outro está passando e eu não consigo me comover com aquilo. Eu não consigo me mover com aquilo. Eu não consigo olhar para aquilo e sair do meu lugar para poder fazer alguma coisa. Então, o serviço precisa ser empático. Eu tenho que cuidar e carregar os fardos uns dos outros. Nós temos que cuidar e carregar os fardos uns dos outros. Eu tenho que carregar os fardos dos outros. Você tem que carregar os fardos dos outros. E isso é empatia. Quando eu me coloco no lugar do outro. Está difícil para o outro? Eu vou lá e ajudo. Está pesado para o outro? Eu vou lá e ajudo. Eu me solidarizo, eu tenho empatia, eu vejo, talvez ali 2 carregando seja mais fácil de levar, talvez ali 2 fazendo seja mais fácil de fazer, talvez ali 3, 4, 5, você carrega 20 quilos sozinho, é pesado, agora 2 carregando 20 quilos é 10 para cada um, 3 carregando já é mais fácil ainda, 4 já é 5 para cada um, não é? E a gente vai se ajudando mutuamente com empatia. Mas nós também temos que entender que o nosso serviço deve ser real. O nosso serviço deve ser real.
1 João 3,18 vai dizer: não amem de palavra apenas, mas de verdade. Não ame só de boca, da boca para fora, mas ame de verdade. Não adianta eu falar para o irmão que está precisando de um prato de comida: ô irmão, Deus te abençoe, viu? Eu te amo em Cristo. Eu preciso amar de verdade, tem que ser um serviço real. Eu vou lá e coloco comida dentro do prato daquela pessoa e o prato na frente dela. E se ela não tiver força para levar a comida na boca, eu pego o garfo, a colher e dou papinha, o aviãozinho, né? Igual a gente faz com criança. É um amor real, não de boca ou só da boca para fora, mas de fato e de verdade. E tem que também ser um serviço voluntário. Voluntário. Quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão, por favor. Você já mandou a sua filha ou seu filho arrumar a cama? Quantas vezes? É uma vez só que a gente manda? Aí quando você pensa que está tudo, você vai lá no quarto, você descobre que o guarda-roupa, ele está vazio. As roupas estão debaixo da cama, debaixo do travesseiro, debaixo do lençol. Tudo embrulhado, tudo de qualquer jeito. Você já pediu para lavar a louça? Quantas vezes? E depois que finalmente o cidadão ou a cidadã foi lá e obedeceu, você vai na cozinha e você pega a louça assim, né? Você fala: dá para fritar um bife aqui nesse prato. Todo gorduroso, todo engordurado, né? Por quê? Porque geralmente eles fazem obrigados. O serviço cristão não pode ser obrigado, ele tem que ser voluntário. Deus não pegou Jesus pelo cangote aqui, pelo cachaço, e obrigou Jesus a vir para a terra para morrer na cruz. Deus não fez isso. E o Espírito Santo não vai fazer isso conosco para a gente servir. É preciso voluntário. O nosso coração tem que ser um coração voluntário. Amém? Olha só, a 1 Crônicas vai falar que nós temos que servir com um coração perfeito e uma mente voluntária, ou uma mente disposta. Nós precisamos entender, o serviço tem que ser feito. Eu vou me disponibilizar. Nós tivemos aqui, anos atrás, a reforma desse templo e também do Lyric Hall. Imagina se eu toda vez tivesse que ir lá na casa do pastor Gilberto, do presbítero Gilberto, já estou profetizando, amém, em nome de Jesus. Algemava o Gilberto, dava umas pancadas no Gilberto, trazia ele desmaiado aqui para a igreja, dava uns tapinhas na cara, acordava o Gilberto: bora, Gilberto, trabalhar aqui. Daí eu ia lá e fazia o mesmo com o Francisco, eu fazia o mesmo com o Felipe, eu fazia o mesmo com o Sérgio, eu fazia o mesmo com o Luiz, que esteve aqui nos ajudando muito, o presbítero Márcio, não é? Quem mais esteve aqui nos ajudando? Muito, 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 muito. Cada um aí você sabe o que você fez aqui. Imagina se eu tivesse que toda vez, toda noite, e nós ficamos aqui quase 2 anos, pelo menos 4 noites por semana, às vezes 5 e às vezes mais. Já pensou se eu tivesse que ir lá: Gilberto, hoje tem que servir lá na igreja, viu? Vamos lá. Não vou não. Daí eu dava uns cacetes no Gilberto, gemava ele, botava no porta-malas do meu carro, dirigia para cá, jogava o Gilberto aqui, acordava o Gilberto: bora, Gilberto, trabalhar agora. Funcionava, gente? Funcionava. E vou pegar o exemplo do Gilberto de novo agora. Já pensou se toda vez: Gilberto, você é líder de Life Group, você precisa acompanhar o seu povo. Daí eu fazia a mesma coisa, pegava o Gilberto, levava lá na casa da pessoa para o Gilberto fazer uma visita. Né? Ficava do lado do Gilberto: vai, disca aí, Gilberto, liga para a pessoa agora, ora com ela aí. Imagina, funciona, gente. Deus também não vai fazer isso conosco. Deus não vai ficar lá de cima falando assim: ô filhão, como é que é? Você vai trabalhar ou não vai? Você vai servir ou não vai? Porque tem que ser voluntário, com o coração perfeito e uma mente voluntária. Amém? E último, o nosso serviço deve ser oportuno. Ele deve ser oportuno. Ou seja, o texto de Provérbios 3:28 vai dizer que nós temos que ajudar o próximo agora, sem deixar para amanhã. A Bíblia nos diz: se o irmão chega pedindo algo, necessitando de algo, não fala para ele: volta amanhã. Volta amanhã. Resolve o problema da pessoa hoje. Hoje. É um serviço oportuno. A necessidade existe agora, é agora que eu vou resolvê-la. Ou é agora que eu vou começar a resolvê-la. Ou é agora que eu vou fazer algo para que a solução apareça. É agora que eu vou me mexer, é agora que eu vou começar algum tipo de movimento, de situação, para que eventualmente ela venha a ser resolvida. Eu posso não resolver no momento,
mas eu posso começar a me mexer para resolver essa situação em algum ponto mais para frente. Mas ela tem que ser, o nosso serviço tem que ser oportuno, amém? Oportuno. A situação apareceu, é agora. Eu não posso dizer para o irmão, passa amanhã, não é? Passa amanhã, volta amanhã. Não é assim que funciona. Jesus olhou para o povo e ele falou assim, se eu mandar embora hoje, eles vão morrer pelo caminho, porque eles não comem já faz 2 dias. E os discípulos, manda embora, Senhor, manda embora. Ele falou, não posso mandar, olha essa multidão. Não tem como eles ir pelo caminho comprar coisa, porque eles não têm dinheiro. Não tem como eles ir pelo caminho comprar coisa, porque também não tem nenhum lugar aberto para eles comprarem nada. Nós estamos com esse problema. Jesus olhou para eles e falou assim, dai-lhes vós mesmos de comer. Está aqui o problema. 4.000 homens, fora mulheres e crianças, é uma multidão de umas 10.000, tudo faminto. Se mandarmos embora, eles vão morrer pelo caminho. O que a gente vai fazer? Jesus falou, dai vocês mesmos de comer. A situação apareceu, é agora que nós vamos resolvê-la. Ele falou, Senhor, tem aqui, né? Tem alguma coisa aqui, tem uns peixinhos, tem uns pãezinhos. Jesus falou, traz para cá. Jesus abençoou e matou a fome daquele povo. O que nós temos na nossa mão para começar a produzir o milagre ainda hoje, quando a situação ela aparecer? Eu gostaria de terminar com uma frase, com um versículo e com um desafio. A frase é a seguinte, o Henry Ford ele disse, reunir-se é um começo, permanecer juntos é um progresso, trabalhar juntos é um sucesso. Reunir-se é um começo, permanecer juntos é um progresso, trabalhar juntos é um sucesso. Que a gente encare o serviço cristão da forma correta e trabalhemos juntos para obtermos sucesso na nossa jornada. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho não é vão no Senhor. O nosso trabalho não é vão no Senhor. O nosso serviço não é vão no Senhor. O Paulo está dizendo aqui aos Coríntios, sejam firmes, sejam constantes, sejam sempre abundantes. Firmeza, constância e abundância. Firmeza, constância e abundância. Fizemos hoje alguma coisa, amanhã fazemos mais, depois fazemos mais, depois fazemos mais, sempre com constância, sempre com firmeza, tendo a certeza que tudo aquilo que fazemos para o Senhor não é em vão. Não é em vão, vai produzir resultado, amém? E além de produzir galardão lá na eternidade, pedrinha na coroa que cada um de nós vai usar. Para finalizar, eu tenho um desafio para você. Um desafio para você, como pessoa, como igreja, ou parte da igreja. Nessa semana que inicia hoje, peça a Deus para que te mostre como você pode socorrer os aflitos, como você pode ajudar a edificar a igreja, como você pode ajudar a restaurar relacionamentos, como você pode valorizar pessoas ainda mais e como você pode obedecer a Cristo. Fica esse desafio para cada um de nós. Nessa semana que se inicia hoje, seja um servo. Peça a Deus que mostre como você pode socorrer os aflitos, edificar a igreja, restaurar relacionamentos, valorizar as pessoas e obedecer a Cristo, servindo de maneira prática. Amém? Vamos ficar de pé? Paizinho, nós oramos agradecidos por essa palavra, por esse culto, por esse tempo. Pedimos que o Senhor nos ajude a servirmos cada vez mais. Sabemos que o trabalho no Senhor não é em vão. Sabemos que precisamos ser firmes, sermos constantes e também sermos sempre abundantes. Precisamos, Pai, servir ao Senhor da forma correta, Pai. Precisamos nos sacrificar muitas vezes para servir. Precisamos de empatia, Pai. Se não temos isso, derrama sobre nós a Tua empatia, Pai, que se compadeceu das pessoas e via essas pessoas como ovelhas que não tinham pastor. Que o nosso serviço seja real, Pai, não de boca ou não da boca para fora, mas verdadeiro.
que a gente possa fazer isso com um coração voluntário, com uma mente disposta. Porque o Senhor não vai nos obrigar, o Senhor nos chama, o Senhor nos capacita e nos comissiona. E que entendamos que esse serviço precisa ser oportuno, Pai. Não podemos dizer ao irmão para voltar amanhã, se hoje mesmo o Senhor tem nos dito para fazermos alguma coisa para ajudá-lo. Que o Senhor abençoe a cada um de nós e nos ajude a servir mais, porque aquele que não serve para servir, ele não serve para mais nada. Queremos um espírito de servo, como foi o espírito de Jesus, uma atitude de servo, como foi a atitude de Jesus. Queremos ser mais humildes como Jesus foi, que lavou os pés dos seus discípulos e disse que ele não tinha vindo para essa terra para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Que nós entendamos que nós não estamos aqui, não fazemos parte da igreja, não fomos salvos pelo Senhor para sermos servidos, mas também para sermos servos. Nós não fomos alcançados para sermos servidos, mas para servir, e fazemos isso de uma forma sacrificial, espontânea, Pai, contente, Pai, de uma forma que venha trazer um sorriso nos teus lábios e abençoar os nossos irmãos. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, que o Senhor abençoe nesse dia, nessa semana, e que o Senhor também abençoe pastor Elias, pastora Wanda, os meninos que estão em viagem missionária, e que o Senhor também abençoe pastor Marcelo, pastora Sabrina, Benjamin e todos os irmãos lá na Madeira e a igreja da Madeira, Pai. Que o Senhor abençoe as nossas vidas aqui e que o Senhor faça muitos milagres e que o Senhor conte conosco. Queremos servi-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com todos os nossos talentos e as nossas forças, no nome de Jesus. Amém.